Oi, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas o meu cenário... E não é só o meu cenário que mudou. Se você observar atentamente, este aqui é um canal novo, embora com um nome antigo. Fiz isso para indicar a mudança de temática. Meu objetivo agora vai ser trabalhar aquilo que eu venho me especializando, que é a literatura. Nós vamos ver aqui juntos, temas que provavelmente não vão cair no Enem, mas que vão fazer toda a diferença para a gente entender a sociedade e a realidade em que a gente vive. Eu devia chamar esse quadro de Não Vai Cair no Enem. Acho que alguém já roubou essa ideia. Como a vida anda corrida e eu não me sustento com os meus vídeos, vocês não reparem se vocês perceberem uma mudança de cenário, de figurino, de penteado, porque eu estou gravando conforme as minhas possibilidades, ok? Bueno, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje? Hoje eu estou olhando aqui Dom Casmurro em quadrinhos. Vocês já viram? Já leram? Ele começa mais ou menos assim. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Mas o quê? Continue! Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Já acabei. Mas são tão bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou de gesto. Estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha que afinal pegou. Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhes dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo mesmo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Ídio, derivado do grego ídio, de ídios, próprio, pessoal, privativo, metido consigo mesmo. De onde vem? Idioma, idiomático, idiota. Metido consigo mesmo igual a idiota. E dom, título de nobreza. Dom, aristocrata. Casmurro, idiota. Dom Casmurro, aristocrata, idiota. Uau! Se o título fala do Dom Casmurro é um aristocrata idiota. Ele ganhou esse apelido porque ele estava cochilando. Quem é, então, além de ser um aristocrata idiota, o Dom Casmurro? Vamos perceber as entrelinhas? Estar cochilando aí é uma metáfora. Dom Casmurro representa a aristocracia do final do século XIX, que já vinha perdendo força e perdendo espaço para a classe média que vinha emergindo, a classe média burguesa. Vai se tornar, com a proclamação da República, a nova elite brasileira. O Dom Casmurro, portanto, é um retrato dessa elite decadente que por isso mesmo vai se tornando ressentida, ensimesmada.
O livro continua dizendo assim: vivo só, com um criado, a casa em que moro é própria, fila a construir de propósito. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos. Quem que morava na rua, ou melhor, quem que tinha uma casa na rua de Mata-Cavalos? Ele mesmo, aquele outro personagem do Machado de Assis, que a propósito também tem quadrinhos, que é o Brás Cubas. Ele diz assim também: construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio, assobradado, 3 janelas da frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. O mais é também análogo e parecido. Ora, quem são o construtor e o pintor? Somos nós, os leitores. Então o que ele está querendo dizer é que este narrador em primeira pessoa deve ter a mesma credibilidade que o narrador do Brás Cubas. E se a gente observar bem, tanto Brás Cubas quanto Dom Casmurro, a gente vai perceber o quê? Que a visão desses narradores é limitada pela proximidade que eles guardam da história. Embora eles estejam contando memórias, a memória de Brás Cubas, e o Dom Casmurro, que conta as memórias da sua adolescência e da sua vida de casado, são memórias que foram reconstruídas pelo tempo e reconstruídas ao bel prazer do narrador. Vamos lembrar aqui que o Brás Cubas também era um aristocrata. Então eles são a mesma pessoa ou são da mesma laia. O que nos leva a entender que o Machado de Assis não estava falando de uma personagem, e sim de uma classe social. E que classe é essa? Machado de Assis foi gênio, mas o que ele não tinha como prever lá no calor do momento era que aquela aristocracia ia, na verdade, aqui no Brasil, diferente do resto do mundo, fazer um processo diferente. Aqui não houve revolução, aqui houve uma simbiose entre a classe burguesa ascendente e a aristocracia decadente. Nós vamos ter nos nossos dias um sociólogo que vai escrever um livro chamado A Elite do Atraso. A Rita Von Hunt, inclusive, questiona, né? Cadê a elite do avanço? Rindo, obviamente, do título. Mas eu vou defender aqui o José Souza, viu, Rita? Nós vivemos uma época em que o óbvio precisa ser dito. Qual é o objetivo dessa elite do atraso? E para a gente pensar nos nossos dias, eu vou também aproveitar o ensejo e trazer aqui junto com o José Souza quem é o principal aliado dessa elite. Então ele apresenta a nossa sociedade dividida em 4 grandes esferas. A elite dos proprietários, a qual pertence os descendentes da aristocracia, a classe média e suas frações, a classe trabalhadora semi-qualificada e a ralé dos novos escravos. E aí ele vai mostrar como a classe dos proprietários e da ralé já vem desde lá do Império, e que a organização a partir da elite burguesa introduz 2 novas classes sociais, uma das quais vai ser a chave para a nossa leitura. Diz o Gessé: a classe social mais estratégica para o padrão de dominação social que foi instaurado no Brasil é a classe média. E por que a classe média? Porque ainda segundo o autor, é ela que forma um pacto antipopular comandado pela elite dos proprietários, onde se misturam aspectos racionais como preservação de privilégios e aspectos irracionais como necessidades de distinção e ódio e ressentimento de classe. É esse mecanismo essencial, construído de modo consciente e planejado pelas elites a partir da década de 30, que explica a recorrente vitória do pacto de classes antipopular do último século. Ler
Dom Casmurro, ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, portanto, é entender qual é o projeto dessa elite do atraso. Essa elite procura sempre manter o quê? As aparências. O Brás Cubas, por exemplo, é obrigado a casar pelo pai dele para poder manter o status de aristocrata bem-sucedido e bom moço, né? O cidadão de bem. Assim como acontece em Brás Cubas, que quem toma a iniciativa e quem é a mente pensante do casal é a Virgília, aqui a mente pensante do casal é a Capitu, uma pessoa extremamente sagaz e que é capaz de qualquer manobra para atingir os seus objetivos. O Bentinho fica admirado dessa inteligência. E o narrador, que é o próprio Bentinho, vai fazendo a gente acreditar que ela é capaz de qualquer coisa. Mas quem é capaz de qualquer coisa mesmo, e aí a gente vai ter um retrato do cidadão de bem, é o próprio Bentinho. Quando a mãe dele adoece pela primeira vez, o que é já um prenúncio da sua morte, o Bentinho ainda está no seminário. Ele vai para o seminário porque há uma promessa que não pode ser quebrada, que a mãe dele faz quando ele nasce. Vindo para casa para ver sua mãe, lhe ocorre um pensamento que eu vou aqui dizer para você, que eu vou ler para vocês. Era a primeira vez que a morte me aparecia assim perto, me envolvia, me encarava com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava, mais me aterrava a ideia de chegar a casa, de entrar, de ouvir os prantos, de ver o corpo defunto. Oh, eu não poderia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. Ia só andando, aceitando o pior. E foi então que a esperança, e aqui ele coloca esperança com letra maiúscula, para combater o terror, também com letra maiúscula, me segredou ao coração. Mamãe defunta, acaba o seminário. E aqui o agregado da família vai tentar consolar, pensando que o Bentinho está chorando por causa da situação da mãe dele. E o Bentinho está chorando por causa do remorso. Ele ainda paga de bom moço por estar preocupado com a mãe. Na verdade, ele está com vergonha do pensamento que ele teve. Esse narrador é tão bom em desviar o foco do assunto que nos faz perguntar até hoje sobre o caráter do seu amigo Escobar, sobre o caráter da Capitu, sobre o caráter dos outros e não o seu próprio caráter. Não parece alguém que a gente conhece? A culpa é de todo mundo menos minha? Falando em se parecer com alguém, por que Capitu? Entendido? O que vocês acharam de ler o Dom Casmurro por esse olhar? Gostaram? Não gostaram? Acharam que não tem nada a ver? Comenta aqui. Se você já me seguia lá no outro canal, eu te convido a me seguir aqui também. Se você não me seguia lá, perdeu tempo. Está na hora de me seguir aqui. Segue, dá um like. Vamos mostrar para outras pessoas que a literatura tem algo a falar para a nossa realidade. Combinado?